Olá, pessoal! Vamos para mais um vídeo. Agora, equação da circunferência. No caderno do aluno tem essa definição. Circunferência, a propriedade característica da circunferência é que seus pontos são todos equidistantes de um ponto interior chamado centro, ou seja, todos eles têm a mesma distância, tá? Qualquer ponto da circunferência tem a mesma distância para o centro, e essa distância é chamada de raio. Essa definição vocês já viram muitas vezes. Aí a gente vai para a equação da circunferência, ela já está escrita aí, nós vamos chegar nela. O que a gente vai considerar? Um triângulo. Vamos aumentar o triângulo, é um triângulo retângulo, sempre, sempre, sempre. Olhou um triângulo retângulo, tem que lembrar de Pitágoras. De 0 até x, que distância é essa? O próprio x. De 0 até o ponto P, que é o raio, continua sendo o raio. E de 0 até o y é a mesma coisa que o outro lado do triângulo, y. Aplicando Pitágoras, o raio é hipotenusa, então ele fica isolado, raio ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso quando a circunferência tem centro na origem, ponto 0, 0. E essa é a fórmula da equação da circunferência. Na fórmula do livro, o R ficou para trás. A gente vai usar o R para trás, mas eu só mostrei porque era hipotenusa e normalmente a gente faz Pitágoras desta maneira. É a mesma coisa. Beleza? E quando o C for um ponto x0 e y0, ou seja, reparem na circunferência, o centro não é a origem. Como que vai ficar? Vai ser essa fórmula, vamos chegar nela. Partindo do mesmo triângulo. Só que qual é a distância ali? Não é mais do 0 até o x, é da onde? Do x0 até o x. E como que a gente calcula isso? É a diferença, x, o maior, menos o menor. X menos x0, então essa é a distância. O mesmo vai ocorrer com o y, o maior menos o menor, y menos y0. Provavelmente, vocês escutaram o caminhão passando e sobrou o raio, que é a minha hipotenusa. Raio ao quadrado, como é um grupo e eu não tenho valores, a gente deixa como x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. A situação, olha lá, é a mesma coisa, só que o R está para trás. Nós vamos trabalhar com o R para trás, que fica mais fácil. Eu só quis mostrar como que chega nessa fórmula, tá bom? Bom. Então, o que a gente vai gravar? A fórmula da equação, eu prefiro decorar essa, só essa. Porque quando o x0 e y0 for zero, a gente já sabe. Vamos usar muito essa fórmula na aula de hoje, beleza? Exercício. Considere a circunferência de centro 5 e 5 e raio 2. Represente no plano e determine a sua equação. Então, vamos lá. Peguei o meu plano, vou partir do meu centro, que é o primeiro ponto. Vamos localizar esse ponto no meu plano cartesiano. O x, 5, olha lá, 3, 4, 5, marquei uma reta auxiliar. E o y, 5. Vou contar e marcar uma reta auxiliar. O encontro dessas duas retas auxiliares, meu centro. E agora vamos para o raio. Raio 2. E agora? Então, o que eu faço? Eu vou subir 2 pontos e marcar uma reta auxiliar. No encontro, é um pontinho. Desci 2 pontos, tirei a reta, porque senão vai ficar muita reta auxiliar, vai ficar feio o nosso desenho. Desci 2 pontos, tirei a reta. Andei para o lado, marquei, tirei a reta, para o outro lado. E aí, como se fosse o nosso compasso, a gente traça a nossa circunferência. Pronto, representei no plano. Agora, a equação. Vamos para a nossa fórmula. Peguei a fórmula. X eu não mudo. X0 é o valor que está lá em cima, o 5. Y0 é o outro 5. E quem é o raio? É o 2. Então, 2 ao quadrado. Agora, o que eu faço com esse grupo? Nada.
x menos 5 ao quadrado igual mais y menos 5 ao quadrado. Só vou resolver o raio 4. E essa é a nossa equação da circunferência. Tá? Ela fica assim, desse jeito? Fica, desse jeitinho. Só que agora o centro é 0, 0. Então, vamos lá. Plano cartesiano. Centro 0. Bom, para o centro ser 0, o x é 0 e o y é 0. Onde fica isso? Bem no encontro, eu não tenho nem o que pensar. Raio, 3. Vamos lá. Contei 3, marquei o ponto. Contei 3, marquei um ponto. Para o outro lado é negativo, contei, mas marquei. E para baixo, negativo, contei e marquei. Desenho a minha circunferência, representei no plano. Equação, a mesma fórmula. X eu mantenho, o x0 quem é mesmo? O 0. E o y0 quem é mesmo? O 0. E o raio quem é mesmo? O 3. E aí? Gente, x menos 0, quem é? É só o x. Y menos 0 é só o y. E aí, 3 ao quadrado é 9. Só que como só tem um elemento, não preciso do parênteses. E essa é a nossa equação da circunferência. Reparem que quando o centro é 0, 0, ela fica pequenininha. É isso que vocês têm que ver. Beleza? Bora para mais um. Agora é diferente. Eu dou a equação da circunferência e peço o raio e a circunferência. O raio e o centro. Vamos partir da fórmula. Bom, o que eu sei? O raio ao quadrado vale quanto? 25. Então, escreve, ó, raio ao quadrado igual a 25. Esse quadrado passa para o outro lado como? Mais ou menos raiz de 25. Quem é raiz de 25? O número que ele vezes ele dá 25? O 5. Por se tratar de medidas, a gente está falando do gráfico, o valor negativo não convém. Então, quem é a resposta? O raio é 5. Vou fazer a mesma coisa para o x0 e y0. Mas repare, menos x0, porque a fórmula é negativa, vale quanto na minha equação que eu passei para vocês? 3. Então, eu vou colocar menos x0 igual a 3. Como a incógnita está negativa, multiplico por menos 1. Multiplicar por menos 1 é inverter todo mundo. O que é negativo vira positivo e o que é positivo vira negativo. Então, quanto vale meu x0? Menos 3. Vou fazer a mesma coisa. Menos y0 vale quanto? Menos 2. Também vou multiplicar por menos 1, porque a letra está negativa. Todo mundo positivo, quanto vale y0? 2. Isso me dá o centro. Então, quem é o centro? Menos 3 e 2. Beleza? Último exercício. Só que agora é uma equação pequenininha. Vocês já devem perceber que não tem, a equação está pequenininha, isso significa que quem? Meu x0 é 0 e meu y0 é 0. Ou seja, meu centro é 0, 0. Falta eu descobrir o raio. O raio ao quadrado igual a 16. Passa como raiz, mais ou menos 4. O menos 4 não convém, resposta 4. Então, localizei o centro e o raio. Beleza, gente? Obrigada, bons estudos.